Graças a Paz, irmãos. Nós vamos hoje continuar os nossos estudos na Confissão de Fé de Westminster. Ainda estamos no capítulo 2, que trata do ser de Deus, ou Deus e a Santíssima Trindade. E hoje nós vamos tratar do último parágrafo, o terceiro parágrafo desse capítulo, que trata de maneira específica da Trindade. Então eu quero ler esse parágrafo todo. Na realidade ele é bem mais curto comparado com os outros dois primeiros. É bem um resumo da doutrina da Trindade, e logo em seguida a gente vai passar para expor todo esse parágrafo, basicamente dividindo ele em três partes. Então diz assim, a Confissão de Fé de Westminster, seção 2, parágrafo 3, onde diz: na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é gerado, nem procede de outro ser. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Bom, então a gente tem todo esse parágrafo que nós podemos dividir em três partes. Nós vimos já nos dois parágrafos anteriores, o primeiro parágrafo tratando lá do ser de Deus, das suas perfeições. Depois, no segundo parágrafo, nós vimos lá Deus como esse ser que é independente das criaturas, ele não precisa de nada, que trouxe a existência. Vimos também lá, nesse segundo parágrafo, a nossa total dependência de Deus. E esse parágrafo terceiro da seção 2, ele vai descrever como Deus existe, ou como Deus subsiste. Aqui a Confissão vai ensinar que Deus, ele é um só, como já foi afirmado lá no parágrafo primeiro dessa seção, mas que ele existe em três pessoas distintas. E cada uma dessas pessoas, ela é completamente Deus. Não são três deuses, mas as três pessoas em unidade são Deus. E em terceiro lugar, ele vai mostrar que há distinções pessoais em cada uma dessas pessoas, elas se distinguem claramente umas das outras. Então, no primeiro lugar, ele diz na unidade da divindade. A Confissão de Fé diz na unidade da divindade. A Bíblia, ela fala muito, como eu já disse nos outros pontos, acerca da unidade de Deus, dessa doutrina de que Deus é um só, de que Deus é singular. Essencialmente, no Antigo Testamento, nós vemos de forma reiterada essa afirmação, de maneira mais notável lá no Shema, onde diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E nós vemos essa afirmação também no Novo Testamento. Paulo, ele vai falar em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que há um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele também afirma, 1 Timóteo capítulo 2, no verso 5, o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E essa verdade de que há um só Deus, ela é tão clara, ela é tão elementar, que Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, verso 19, a pergunta lá: crês que há um só Deus? Então ele mesmo responde: fazes bem, porque até mesmo os demônios creem e tremem. Então essa é uma verdade notável. Não há discussão quanto ao fato de existir apenas um Deus. Mas a nossa confissão, ela vai adiante. Ela fala de um Deus, que é uma unidade na divindade, e esse Deus, na divindade, há três pessoas da mesma substância, poder e eternidade, que são Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. É extraordinário a gente pensar nisso, que há três pessoas em Deus, porque não há nada semelhante com que a gente possa comparar em termos de pessoalidade com seres que existem, com seres que foram criados. É diferente das outras partes da doutrina, que a gente consegue fazer alguma analogia, alguma comparação por meio da negação, quando nós falamos da triunidade na pessoa de Deus, no ser de Deus, a tripessoalidade no ser de Deus. Nós não temos com o que comparar aqui na Terra. Mas a gente afirma, porque a confissão afirma, porque a própria Escritura afirma que essas três pessoas são um
Deus. E vejam, não há como você dignificar ou glorificar uma dessas pessoas sem fazer o mesmo com a outra. Como uma pessoa acaba espelhando a outra, mostrando a glória da outra. Vejam, por exemplo, em João, capítulo 1, verso 14, o apóstolo diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória", a glória do Verbo, glória como do unigênito do Pai. Mas lá no verso 18 ele diz: "Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou." Ou seja, a glória do Filho é quem revela a glória do Pai. Então, nesse sentido, acaba sendo que uma das pessoas da Trindade ilumina a outra. Elas também são uma em eternidade. Elas sempre existiram, né? Sempre há uma confusão muitas vezes quando a gente olha para a expressão final, tanto do credo niceno, quando nós olhamos aqui também no final desse parágrafo terceiro, quando a gente fala do Filho sendo eternamente gerado, ou do Espírito Santo procedendo eternamente do Pai e do Filho, e essas palavras elas acabam tendo uma conotação para a gente temporal. E não há como a gente dizer que o Filho foi criado ou que ele passou a existir depois, nem tampouco o Espírito. Eles são, tanto o Espírito quanto o Filho são eternamente Deus com o Pai. Essa linguagem, a gente vai ver mais adiante, ela é utilizada, lógico, de maneira frágil dentro da nossa limitação, para distinguir entre as pessoas o que é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Então nunca houve um tempo em que Deus Trino vivesse em paz, amor, glória e tendo em si mesmo toda a perfeição e toda a plenitude. Lembre-se que nós falamos, Deus não muda. Então, eles são um também em poder. Os três agem poderosamente, eles são iguais e incomparáveis em poder. Como sendo Deus, eles aí estão unificados na mesma substância. Mais uma vez, a gente usa a palavra substância porque falta uma palavra adequada para a gente mostrar essa relação dessas três pessoas que são um só Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, como a confissão de fé ela traz de maneira sucinta isso que é basicamente, lógico, o ensino da Escritura, mas é o ensino que foi desposado pelo cristianismo desde os seus primórdios. Então, não vou aqui gastar tempo para tentar explicar de onde surgiu o termo substância ou de onde vem essa questão de Deus subsistir eternamente. Vou me resumir como a confissão vem mostrando a cada pessoa da Trindade. Então, os teólogos aqui eles simplesmente estavam tentando de maneira mínima, o mínimo possível, usar palavras para mostrar que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são um só Deus, porque esse é o ensino da Bíblia. Bom, e como é que a gente então vê isso? Essa afirmação é feita de que as três pessoas são Deus, ela vem, por exemplo, nós podemos olhar para o Novo Testamento, alguns textos em que é afirmado categoricamente, de maneira bem clara para a gente, que Deus é o Pai, o Filho, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Então vamos ver três textos para a gente não se demorar muito. Então, em primeiro lugar, 1 Coríntios 8, 6. 1 Coríntios, capítulo 8. Ele diz: "Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele." Mas o começo aqui é o que nos chama a atenção, dizer que há um só Deus, que é o Pai. Paulo diz isso. Mais adiante, aliás, anteriormente, nós vemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, o apóstolo João afirmando o seguinte: João 1:1, "No princípio era o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Então, quando ele está falando aqui do Verbo, ele está se referindo ao Senhor Jesus. Então, ele diz aqui não só que o Verbo estava no princípio com Deus, mas que o Verbo também era Deus. Ele não apenas estava com Deus, mas a realidade é que o Verbo é o próprio Deus. Bom, não tem como a gente negar aqui, tentar colocar como sendo o Verbo um outro Deus, ou um Deus com D minúsculo, porque a Escritura afirma categoricamente, há um só Deus. Deus, o Pai, mas aqui também ele afirma que Deus é o Filho. Nós olhamos também em Atos, no capítulo 5, os versos 3 e 4, é um episódio triste da história da igreja, em seus primórdios, quando Ananias e Safira tentam ludibriar os apóstolos, dizendo estar dando todo o dinheiro do campo que haviam vendido, quando na realidade eles haviam retido parte. Então, versos 3 e 4, ele diz: então Pedro disse, já vimos Paulo falando, João falando, agora Pedro. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentistes aos homens, mas a Deus. E vejam, no verso 3 ele diz que a mentira foi contra o Espírito Santo, e agora ele diz que a mentira é contra Deus. Logo, o paralelismo aí entre Espírito Santo e Deus. Pedro está, em outras palavras, dizendo aqui que o Espírito Santo é Deus. Então, os apóstolos aqui, eles não estão discordando um do outro. Eles não estão apenas usando figuras literárias dramáticas para explicar ou para falar acerca de Deus, mas eles estão apontando aos poucos para essa realidade de que Deus é trino. E essa verdade é um testemunho extraordinário. A mudança de paradigma que é vista, o que é percebido do Antigo para o Novo Testamento. É difícil a gente saber o quão bem compreendido foi essa doutrina a princípio pelos santos, por aqueles que viveram ali no momento da transição do Antigo para o Novo Testamento. Mas, com certeza, os apóstolos compreenderam essa realidade. Razão pela qual, quando os apóstolos, aqui em especial a gente tem um texto de 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, abençoam o povo de Deus, seguindo o modelo da bênção araônica, a bênção no nome do Senhor 3 vezes, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então, o nome do Senhor é mencionado lá 3 vezes. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, ao abençoar a igreja, ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Então, a bênção sobre o povo é uma bênção tríplice no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os apóstolos compreenderam bem essa realidade no Novo Testamento. Todos concordam na revelação de um único Deus que subsiste em 3 pessoas. É difícil de compreender e é impossível também a gente explicar isso de maneira plena. Lembre-se da nossa limitação, da linguagem de acomodação que Deus usa para falar com a gente, e agora a gente muitas vezes tem uma grande dificuldade de tentar falar do ser de Deus em sua plenitude quando nós não conhecemos completamente. Então a gente fica procurando palavras para expressar. Louis Berkhoff, que é um teólogo sistemático, ele vai mostrar o quão complicada na história da igreja foi essa definição de termos para tratar das 3 pessoas, uma diferença entre pais latinos que usavam o termo personae, e os pais gregos que usavam a expressão hipóstasis para falar as 3 pessoas. Então há uma pequena variação no sentido de cada um, também não vou gastar tempo falando disso, mas só para a gente perceber que há a afirmação clara: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas como a gente entende esses 3 como sendo apenas um Deus, é complicado. E justamente por ser difícil entender e
abraçar completamente o relato da Escritura para muitas pessoas, é que a gente já também tem também a deturpação do ensino. Então, há pessoas que ensinam que, na verdade, não são três pessoas. São pessoas que muitas vezes acabam rebaixando a Deus a uma categoria, aí para falar como que brincando, né? De um Deus como um ator de uma produção de filmes que não tem atores suficientes. Ou então a gente pensa no teatro grego, né, quando alguns atores interpretavam vários papéis, um ator só interpretava vários papéis usando apenas máscaras para diferenciar um do outro. Então, tem gente que tenta explicar a Trindade reduzindo Deus dessa forma, como se Deus sendo um, mas que ora Deus aparece como Pai, e alguns até vinculam, né? No Antigo Testamento Deus apareceu como Pai, depois no Novo ele apareceu como Filho, e em outro momento ele apareceu como o Espírito Santo. Então isso é uma heresia antiga, chamada de modalismo ou de sabelianismo, há várias variações delas, mas o principal dessa heresia é o fato de dizer que Deus revela a si mesmo como Pai, como Filho e como Espírito Santo, em tempos distintos, mas que ele é só um Deus. Mas para que a gente não ficasse com essa dúvida, né, então um Deus em sua sabedoria, um texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, ele nos mostra de maneira bem clara que isso aí não acontece dessa forma. Ali a Trindade revelada no Jordão, quando Jesus é batizado, é visto claramente. Mateus 3, 16 e 17. As três pessoas, distintas umas das outras. Batizado Jesus, Mateus 3, 16 e 17. Saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui você tem o Pai falando dos céus, o Filho, depois de receber o batismo, e o Espírito Santo descendo sobre o Filho. As três pessoas presentes numa mesma cena. Não numa série de eventos consecutivos, mas num único evento, as três pessoas sendo manifestadas. Então a gente tem uma exibição pública de Deus num ato da história da redenção. Então isso a gente tem todos esses textos afirmando essas coisas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas o que levanta a questão muitas vezes é o fato, e aí não só por vertentes do cristianismo, né, que seguiram esse ramo de pensar em afirmar a unidade de Deus e esquecer da pluralidade que foi defendido por Arius no começo da história da igreja e que tomou outras formas no decorrer da história. Nós temos também aqueles que fazem uso, aquelas religiões que fazem uso dos livros do Antigo Testamento, como os judeus e os muçulmanos, né? Os muçulmanos fazem uso de parte dos livros do Antigo Testamento e que acabam acusando os cristãos de adorarem a Deus novos e diferentes, porque o Deus afirmado no Antigo Testamento, segundo eles, é um só Deus. Então há um ensino do monoteísmo diferente do que a gente esposa agora no cristianismo com a visão do Novo Testamento. Então, a pergunta que muitos fazem é: a doutrina da Trindade é revelada no Antigo Testamento ou ela é revelada somente no Novo Testamento? E aí, a voz de um antigo teólogo chamado B.B. Warfield, ele vai explicar e vai dizer que, basicamente, você não pode dizer que a doutrina da Trindade ela aparece primeiro nem em um, nem em outro. Vou ler a citação dele, que diz assim: nós não podemos falar da doutrina da Trindade, se examinarmos a exatidão da fala, como revelada no Novo Testamento, não mais do que podemos falar dela revelada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes da sua revelação, no Novo Testamento depois dela. A própria revelação não foi feita em palavras, mas em obras. Ela foi feita na encarnação do Filho e no derramar do Espírito Santo. A revelação dos dois testamentos
a revelação dos dois testamentos para essa revelação é, em um caso, de uma preparação para isso, e no outro caso, o produto disso. Bill Ortford ele fala isso por quê? Porque ele entende que Deus ele se revelou através das suas obras sobrenaturais, ele se revelou com poder na história. Lembre-se, quando a gente olha para o Novo Testamento, tanto para o Antigo como o Novo Testamento, no Antigo Testamento a gente olha para o livro do Êxodo e Deus tirando o seu povo, ou redimindo o seu povo com braço forte, com mão estendida, Deus agindo poderosamente na gênese do mundo, na criação, trazendo todas as coisas à existência pela palavra do seu poder. No Novo Testamento nós vemos Jesus reiteradamente no Evangelho de João usando um poder sobrenatural e dizendo que as obras que ele faz são as obras que o Pai lhe concedeu para fazer, que os seus discípulos, aqueles que o ouviam, deviam crer nele, ao menos por causa das obras. E à medida em que Deus fazia essas obras poderosas, ele ia trazendo também a sua revelação verbal. Então, somente quando a obra da redenção ela foi completamente executada, foi que Deus deu a se conhecer completamente. Deus poderia ter anunciado desde o princípio que ele era um Deus trino, era um Deus que subsistia em 3 pessoas distintas? Ele podia. Mas quem quer entender isso? Se hoje com a revelação completa é difícil a gente entender, pense se Deus já se revelasse dessa forma, um em 3 pessoas. Agora a gente tem mais explicação. A gente tem agora as 3 pessoas sendo reveladas através da poderosa obra da redenção de Deus. Cada uma pessoa agindo no plano da redenção. Então, com as Escrituras nós temos a explicação das obras de Deus. Nós temos as obras de Deus no tempo e no espaço e a Escritura trazendo a revelação, a explicação, o registro dessas obras e a explicação delas, a interpretação delas. E a prova da doutrina da Trindade é fornecida nos fatos registrados de que o Pai é Deus por suas obras, o Filho é Deus por suas obras e que o Espírito Santo também é Deus. Então, o Deus que é revelado no Novo Testamento, ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ele é o Deus trino. A questão é que no Antigo Testamento ele não havia ainda sido completamente revelado. Isso tem a ver com a forma como Deus resolveu se mostrar a nós. A gente olha para a revelação de Deus, para a Escritura, e chama ela de revelação progressiva, porque Deus, pouco a pouco, ele vai construindo a história e vai se dando a conhecer paulatinamente, como a própria aliança que Deus faz com o homem, ela vai se desenrolando à medida do desenrolar da história da redenção. E assim ele também vai se revelar completamente dessa forma. Então, quando a gente tem agora a luz do Novo Testamento, nós podemos olhar para algumas partes do Antigo Testamento e discernir que havia sim já indícios de que Deus é um só, mas que subsiste em 3 pessoas. Como, por exemplo, Gênesis no capítulo 1, dos versos 1 ao 3, na criação, Moisés diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então nós temos lá Deus, o Pai, no princípio, criando os céus e a terra. Nós vemos o Espírito Santo pairando sobre as águas. E nós temos aqui no verso 3 o haja luz, ou disse Deus, o Verbo, a palavra do poder, o Cristo, como é registrado lá em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então as 3 pessoas ali. Em Gênesis ainda, no capítulo 1, verso 26, diz: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e por aí vai. O meu ponto aqui é que simplesmente Deus diz, façamos. Isso tenta ser interpretado por alguns como um tal de plural majestático, mas o fato é que Deus está falando aqui de modo que é de fato compreensível para a gente se Deus pessoalmente fosse mais de um, né? A mudança aí do singular, eu não disse que se faça ou eu faço o homem conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança, não, está no plural.
Em Gênesis, capítulo 11, verso 5 e o verso 7, nós vemos lá também essa mesma linguagem, né? Deus falando no plural acerca da Torre de Babel. Verso 5 ele diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E no verso 7 ele diz: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De sorte o Senhor os dispersou pela superfície da terra. Então, aí também a linguagem no plural. Mais adiante a gente vê também em Gênesis capítulo 32, verso 24, falando acerca do anjo do Senhor. Gênesis 32, verso 24, esse anjo do Senhor ele tinha a aparência do homem, onde diz: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Então, Jacó lutando com o anjo, com o homem, e mais adiante no verso 30 ele vai dizer: aquela noite chamou Jacó aquele lugar de Peniel, porque ele diz: vi Deus, aquele homem que ele viu, aquele anjo, era Deus, e ele diz: lutei com ele face a face, e a minha vida foi salva. Então, é o anjo do Senhor que é o próprio Deus. Há outros textos também que falam do anjo do Senhor, por exemplo, Êxodo capítulo 23, dos versos 20 a 25, fala lá de um anjo que é enviado por Deus, mas é o anjo também que é o mesmo Deus, porque é o anjo que não perdoaria transgressões, ou que tem o poder para perdoar transgressões, o anjo em quem estava o nome do Senhor. Muitas dessas teofanias do anjo no Antigo Testamento, elas são notadas, entendidas hoje como sendo a segunda pessoa da Trindade pré-encarnada. Então, com esses textos, né, o crente do Antigo Testamento devia saber que o verdadeiro Deus era um, que esse anjo do Senhor também era Deus, e eles também sabiam a presença do Espírito Santo. No Salmo 51, verso 11, Davi ele fala lá: não retires de mim o teu Espírito, falando acerca de Deus. Então havia o Espírito de Deus. O Espírito de Deus ele é mencionado também em outros capítulos, lá no Gênesis 1, 2, o Espírito parava sobre a face das águas. Depois, quando o templo estava para ser construído, nós vemos o Espírito do Senhor sendo soprado sobre Bezael e Oliabe, capacitando eles a fazerem todos os utensílios do templo e direcionando outras pessoas assim para fazer. Então, as três pessoas elas já estavam sendo reveladas de alguma forma no Antigo Testamento. Contudo, eles não conseguiam, os crentes do Antigo Testamento não percebiam essa manifestação completa dessas pessoas como nós vemos hoje com o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Nós temos hoje o Espírito de Deus que foi derramado sobre toda a igreja no Pentecostes. Então, de maneira inegável, a gente pode dizer que Deus ele foi revelado no Antigo Testamento, pouco a pouco, na história da redenção. E esse Deus é o Deus Trino. Agora que nós conhecemos o Deus revelado, Deus como é revelado no Novo Testamento, essas passagens do Antigo Testamento, elas passam a fazer sentido para a gente, coisa que de outra forma nós não entenderíamos, nós não saberíamos. Então, a Confissão de Fé já falou que há uma unidade na divindade, há um só Deus, que esse Deus ele subsiste em três pessoas, a mesma substância, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem a mesma substância, o mesmo poder e a mesma eternidade. E por último, ele vai fazer, a Confissão ela faz a distinção dessas três pessoas. Ela vai dizer: o Pai não é gerado nem precedente de outro ser. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, nós sustentamos que há essa distinção pessoal entre as pessoas da Trindade. E o texto talvez que seja que é mais utilizado para fazer essa afirmação é o texto de João capítulo 15, o verso 26. Evangelho de João, capítulo 15. Verso 26, onde Jesus diz: quando, porém, vier o Consolador, o Espírito Santo,
que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então aqui ele fala, o Espírito procede do Pai. Mas quanto ao Pai, o Pai não é gerado, o Pai não procede de ninguém, o Pai também não é enviado. O Pai tem a vida eterna em si mesmo. O Pai é quem gera eternamente o Filho. Então, isso é dado para quê? Para que a gente compreenda que o Pai, ele sempre é o Pai para o Filho. Então, essa é a distinção. Ele é o Pai do Filho. Não é questão quando ele fala que é o Filho gerado eternamente do Pai, da mesma forma. Isso é posto dessa forma para mostrar que Jesus Cristo ele é o Filho, ou que a segunda pessoa da Trindade, o Filho, é sempre o Filho em relação ao Pai. Não para mostrar nenhum tipo de geração na questão do tempo e do espaço, mas é a forma de distinguir o Filho do Pai. E a forma como o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho é porque o Espírito Santo ele é enviado pelo Pai e pelo Filho. Veja que aqui em João capítulo 15, verso 26, ele diz, quando o Consolador vier, que eu vos enviarei. Então Jesus está dizendo que ele está enviando o Consolador, mas ele diz, Jesus envia esse Consolador da parte do Pai. Então o Espírito Santo é aquele que procede do Pai e do Filho. Vejam também João 16, verso 7, onde Jesus diz, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Então aqui está bem mais claro, né, que Jesus é quem envia também o Espírito que vem da parte do Pai. Então o Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo eternamente procedente do Pai e do Filho. Em Gálatas capítulo 4, verso 6, Paulo nos diz isso também de maneira bem clara, quando ele afirma o seguinte, Gálatas capítulo 4, verso 6, ele diz, porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então aqui ele mostra que o Deus foi quem enviou o Espírito, e agora que ele chama de o Espírito do Filho, é o Espírito do Pai e do Filho. Então aqui a gente vê de forma bem distinta o Pai, que não é de ninguém, que não procede de ninguém, o Filho, que é eternamente gerado do Pai, ele é o Filho eterno do Pai, e o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Então, por fim, a gente lembra que esses três são distintos, mas são um só Deus. A gente vê isso também de maneira clara no Novo Testamento, quando é dada a ordem para os discípulos, para que eles façam discípulos, para os apóstolos, para que os discípulos façam discípulos e os batizem. Isso é feito no nome de Deus. E quando Mateus fala do nome de Deus, lá em Mateus 28, 19, é o nome do Deus Trino. Ele fazia discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus é um, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses. A Escritura não se contradiz. É difícil harmonizar isso, logicamente, na nossa lógica. A gente tem que entender que Deus ele é superior a gente, nós não conseguimos compreendê-lo em sua totalidade. Então, harmonizando aquilo que Deus se revelou a nós através da Escritura, é que nós afirmamos isso. Há vários outros textos aí de maneira clara também, mostrando que as mesmas obras que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito faz. Há textos em que mostram que o Pai tem a mesma glória, a mesma honra do Filho, a mesma dignidade do Espírito, onde ambos são adorados. E por aí vai. Então, aqui é de maneira bem resumida, como a confissão coloca, a gente expõe a doutrina da Trindade. E essa doutrina, ela tem implicações também para a nossa vida. Se nós formos parar para pensar, o fato de Deus ser 3 em 1 mostra também que nós devemos, embora sejamos muitos, devemos viver
em unidade. Aí a relação com a doutrina da igreja, a igreja ela é constantemente mostrada ou retratada no Novo Testamento como sendo o corpo de Cristo. Então é um só corpo com vários membros. Então há diversidade na unidade. E até mesmo o apelo que o apóstolo Paulo faz quando ele clama à igreja a unidade em Efésios capítulo 4, dos versos 4 ao 6, quando ele diz assim, Efésios 4, do 4 ao 6, no verso 3 ele diz, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o esforço que a igreja deve fazer. Então, quando ele vai chamá-los a essa unidade, ele vai trazer a Trindade aqui à tona. Mais uma vez, ele diz, há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vocação. Há um só Senhor, Jesus Cristo, há uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, o Espírito em que nós somos chamados, vocacionados, o Filho que é Senhor de todos nós e o Pai de todos, que recebe a glória de todos, por meio de quem todos nós vivemos. Então, as três pessoas estão ligadas aí ao nosso dever. A ligação dessas três pessoas dá-nos a obrigação do dever também de vivermos em unidade com o corpo. Há várias outras implicações da doutrina da Trindade, mas não faz parte do escopo trazer todas elas aqui, até porque são infinitas. Aqui só uma para que a gente entenda de como isso traz alguma implicação para as nossas vidas. Então, para que possamos compreender melhor essa verdade e celebrar juntos essa verdade, nós devemos sempre nos reunir para adorar em unidade, como é único o Deus verdadeiro, orando para que Deus, o Pai, pela graça do seu Filho, nos abençoe através do seu Santo Espírito. Então, que Deus reafirme essa palavra, essa porção de doutrina ao nosso coração e que nós possamos assim amar, adorar, servir esse Deus grandioso, Deus trino, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.